Imagine descobrir que o hino de vitória mais poderoso de uma nação inteira foi construído inteiramente com pedaços de canções de desespero e angústia. É só até contraditório, né? Muito. Mas antes de entrar nessa engenharia literária surpreendente, eu quero começar dizendo que as mais ricas bênçãos divinas repousem sobre todos que nos escutam hoje. Amém, faço das suas as minhas palavras. Desejamos um dia iluminado e uma semana de profunda paz, sabedoria e proteção para cada indivíduo que nos acompanha. Com certeza. É fundamental começar o dia assim. Pois é. E, bom, a nossa exploração de hoje vai mergulhar fundo no Salmo 108. E para fazer esse estudo detalhado, nós vamos nos apoiar na Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, operando em conjunto com os comentários do estudioso Allen P. Ross. Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem. Ross traz um peso histórico muito bom para essa análise. Sim, exatamente. E a nossa grande missão nesse mergulho é entender a mecânica por trás desse cântico. Como que ele foi construído a partir de fragmentos de lamentação, sabe? E o que isso revela sobre a perspectiva de Deus em tempos de crise. É uma mudança de paradigma enorme. Porque para entender a magnitude desse salmo, a gente precisa olhar primeiro para a estrutura física dele, para as origens do texto. Que é a tal da engenharia que eu comentei no início, né? Porque tem um fato muito surpreendente sobre como ele foi composto. Exato. O ponto principal aqui é que o Salmo 108 não é uma composição inédita. Ele não foi escrito do zero e no momento isolado de inspiração. Pera, não é original? Não. Os comentários e as fontes documentam que ele é, na verdade, uma fusão, uma junção meticulosa de duas metades de outros salmos que já existiam na tradição de Israel. Uau, então é literalmente um corte e cola da antiguidade. É basicamente isso. Olha só, os versículos 1 a 5 são quase idênticos a uma parte do Salmo 57, especificamente os versículos 7 a 11. E o Salmo 57 tem um contexto super pesado, né? Muito pesado. É um lamento pessoal intenso. É o grito de alguém que está fugindo para não morrer, escondido numa caverna, cercado por ameaças reais. Caramba! E a segunda metade? A segunda metade, que vai do versículo 6 ao 13, foi tirada diretamente do Salmo 60. E aí o material original era um lamento comunitário. Era uma nação chorando uma derrota militar terrível, sentindo que o próprio Deus tinha rasgado as defesas deles. Sabe o que isso me lembra? É a analogia perfeita com a música moderna. É como se um produtor musical atual pegasse as gravações originais. No estúdio. Isso. Ele pega os refrões mais melancólicos de duas músicas super tristes, músicas de perda mesmo, e faz um mashup, ele faz um remix. Uma baita analogia. Né? Ele altera o andamento e transforma versos que antes eram cantados com lágrimas num hino absoluto de vitória para encher estádios. É exatamente esse o processo. E o próprio Allen P. Ross foca muito nesse porquê. Por que fazer isso? Pois é, qual é o sentido litúrgico disso? A junção dessas partes de lamento cria um fluxo de pensamento totalmente novo. Não foi um acidente de edição. A comunidade pegou o desespero do passado e forçou uma reestruturação. No meio de um novo perigo, eles deixam o lamento de lado e escolhem expressar uma esperança ativa. E essa esperança não é só pensamento positivo, certo? Tipo, não é um vai dar tudo certo vazio. De jeito nenhum. A estrutura exige que essa confiança seja ancorada nas promessas que Deus já tinha feito. Eles mudam a perspectiva humana para focar na perspectiva divina. E já que a base desse cântico é essa esperança robusta, a gente vê essa postura logo nas primeiras palavras, né? A forma como a confiança se manifesta. Sim, o texto abre com uma declaração muito forte do rei Davi, a quem essas composições são atribuídas. Sim, ele começa dizendo: firme está o meu coração, ó Deus. É alguém que decide dominar o interior antes de olhar para o caos lá fora. Perfeito. E aí o texto fala em acordar o alvorecer com lira e harpa. Ele não espera o sol nascer para ver se o dia vai ser bom. Ele quer ser a força que acorda o sol. Nossa, isso é muito poético e poderoso. E ele diz que vai louvar a Deus entre os povos e entre as nações, fundamentado na misericórdia e fidelidade de Deus. Isso. E as notas de estudo apontam que essa fidelidade remete lá a Êxodo 34,
quando Deus revela o próprio caráter a Moisés. É uma confiança empírica baseada na história de quem Deus é. Mas espera aí, tem um detalhe nas fontes que eu achei super intrigante. Uma verdadeira provocação. Diga. Porque o salmista quer dar graças justamente entre os povos. Os comentários indicam que essas nações são exatamente a ameaça que cerca a comunidade. Não é perigoso? É uma dinâmica de campo minado, sem dúvida. Mas o salmista não está ignorando o perigo. É muito estratégico. Ah, então tem uma tática por trás desse louvor público no território inimigo. Exato. Ele quer que Deus seja exaltado sobre toda a terra, especificamente para que o povo seja liberto. O texto diz nos versículos 5 e 6, para que os teus amados sejam livres. Ah, entendi. É um desafio quase. É de Deus, que, segundo as fontes do Ross, significa vigor militar, o poder de salvação de Deus. Ou seja, se Deus governa sobre todos, cantar isso na cara dos inimigos é pedir para Deus provar essa soberania na prática. Isso mesmo. E o mais fascinante é que, logo depois desse pedido para a mão direita intervir, o salmo muda de tom completamente. É uma mudança sísmica. A partir do versículo 7, não é mais o salmista falando, é o próprio Deus que responde. O texto diz: Deus falou na sua santidade. Sim, as notas chamam isso de oráculo divino. É Deus desenhando o seu mapa geopolítico, apresentando o plano dele para o lugar de Israel no mundo. E é super visual, né? Ele começa a dividir as terras, Siquém, o vale de Sucote, Gileade, Manassés, e descreve Efraim como seu capacete. Que indica força de defesa. Isso. E Judá como o seu cetro, ou seja, o direito de governar. Mas aí, quando chega no versículo 9, o negócio fica muito curioso. Eu até me diverti lendo as descrições dos inimigos. É uma linguagem bem gráfica, né? Muito. É como se Deus estivesse organizando a casa no fim de semana e distribuindo as tarefas domésticas para as nações rivais. Uma ótima imagem, é bem por aí mesmo. Ele diz que Moabe é a bacia de lavar. Sobre Edom, ele atira a sandália. E sobre a Felícia, ele dá gritos de triunfo. E o peso analítico dessa linguagem poética é devastador para a época. Isso mostra uma subjugação total dessas potências ao governo de Judá. Mas explica um pouco mais sobre esses itens. Por que uma bacia de lavar para Moabe? Historicamente, Moabe era uma nação famosa pelo orgulho desmedido e riqueza. Chamar Moabe de bacia de lavar é reduzi-los ao recipiente que um servo usava para lavar a sujeira dos pés do mestre. É a anulação do orgulho deles. Nossa, um deboche deliberado. E Edom com a sandália. Edom era uma fortaleza geográfica, cidades nos penhascos, impenetráveis. Atirar uma sandália suja sobre Edom é como jogar os sapatos no canto mais escuro do armário. O oráculo está zombando da ilusão de segurança deles. E sobre a Filístia, nem objeto tem, é só um grito de vitória. A derrota já está decretada. É o oráculo de Deus dizendo: estas terras são minhas e vocês não são nada. A confiança aqui não é baseada em achismos. Exato. É baseada em ouvir o próprio Deus garantir o controle do cenário inteiro. O decreto de propriedade é inquestionável. Mas aí a gente chega num ponto de tensão gigantesco. Se Deus já garantiu que toda a terra é dele e que Edom é só o armário de sapatos, por que o Salmo cai para um pedido desesperado de ajuda militar no versículo 10? Porque a narrativa não termina na sala do trono divino. Ela desce para a poeira do campo de batalha. Existe um choque entre a promessa divina e a realidade prática da guerra. Sim, o texto pergunta com uma ansiedade palpável: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Mas peraí, me ajuda a entender uma coisa. Claro, manda. O salmista Davi acabou de cantar que Edom é o lugar onde Deus joga as sandálias. Mas um segundo depois ele diz que não consegue entrar na cidade e que Deus os havia rejeitado no passado. Não tem uma contradição gritante aí? Parece, né? Mas os comentários resolvem essa aparente contradição de forma muito rica. A principal lição teológica aqui é a tensão de viver sob uma promessa no tempo presente. Davi entende que o plano final e a soberania pertencem a Deus.
Aham. Mas ele reconhece a necessidade imediata de liderança divina ativa. As muralhas de Edom continuam altas e de pedra sólida na vida real. Saber que Deus é o dono de Edom não anula a necessidade de que ele marche à frente do exército na invasão. Entendi. E o texto admite aquele fracasso militar antigo de Israel, né? Aquela parte que diz: Tu não saístes, ó Deus, com os nossos exércitos. Sim, que é a origem do lamento do Salmo 60. Eles tentaram agir de forma independente, confiando só na própria força, e foram esmagados. Ter o oráculo a favor não garante a vitória se o comandante não estiver liderando as tropas. E isso leva a uma constatação final brilhante no versículo 12. O socorro humano é vão. Bom, inútil, vazio. Imagina um rei antigo cheio de exércitos admitindo oficialmente num cântico que a força humana e o socorro humano não servem para nada sem Deus. É um choque de humildade e realismo teológico absurdo. Muito. A salvação tem que vir de uma fonte externa superior. E é com essa clareza que o cântico termina. Tendo abandonado a ilusão da autossuficiência, o salmista declara: Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. E eu acho fascinante que não é uma atitude passiva. Como assim? Tipo, eles não dizem, vamos cruzar os braços e Deus faz tudo. Eles dizem, faremos proezas. Exige suor humano, exige ir pra cima. Mas tudo isso em Deus, porque é o próprio Deus quem pisará os inimigos. É uma parceria onde o resultado é estritamente garantido pelo poder divino. Para quem acompanha a análise, a grande implicação prática disso está em onde nós depositamos as nossas expectativas. O foco muda completamente. Exato. Basear a esperança em socorro humano, contatos, recursos materiais, geralmente leva à frustração. Lembrar do caráter fiel de Deus e das promessas traz a verdadeira confiança inabalável para fazer essas proezas. E assim a gente vê como esse quebra-cabeça se encaixa, recapitula rapidamente a beleza dessa nossa exploração de hoje. Vimos como pedaços de lamentos cheios de dor foram transformados no Salmo 108. Um verdadeiro mashup litúrgico. Sim, um hino poderoso de triunfo onde a misericórdia de Deus é a base da confiança. A gente navegou pelo oráculo dividindo as nações e vimos isso culminar na percepção real de que a força humana é totalmente insuficiente sem a liderança de Deus. O salmista não ignora as muralhas. Ele só se recusa a deixar que as muralhas ditem o resultado final. Perfeito. E para fechar esse nosso estudo detalhado, eu quero deixar um pensamento provocado justamente por essa ideia incrível do mashup antigo que discutimos. Uma reflexão prática excelente. Pois é, pensem comigo, se o salmista conseguiu pegar fragmentos de tristeza profunda e lamento do seu passado e reorganizar essas partes para criar um hino de triunfo absoluto focado nas promessas divinas, quais lamentos ou dificuldades do seu próprio passado poderiam ser reorganizados hoje? Uau, isso é profundo. Como seria mudar a perspectiva ativamente sobre esses traumas para criar a sua própria canção de vitória e confiança inabalável para o futuro? Fica aí essa provocação para cada pessoa que nos acompanhou. E como prometido lá no comecinho da nossa reflexão, eu me despeço deixando o nosso mais sincero desejo. Que Deus abençoe todos os ouvintes.